Oi gente, tudo bom? Estamos aqui de novo, mais uma semana começando, mais um estudo sobre o livro de Neemias. Nós estamos no capítulo 6, hoje nós vamos estudar o bloco que vai dos versículos 10 até o versículo 14. E o que está acontecendo aqui? A gente começa a perceber que os inimigos vão ficando cada vez mais frustrados e vão ficando cada vez mais criativos para tentar derrotar Neemias. E o que eles estão tentando fazer aqui agora é transformar o medo de Neemias em pecado para poder acusá-lo. Imagina, Neemias está lutando, reconstruindo a cidade e com certeza está cercado por inimigos e sabendo que eles estão o tempo todo tentando articular alguma coisa para derrotá-lo. Isso deve trazer algum temor, humanamente falando. Claro que Neemias confiava muito em Deus e a gente tem visto a cada semana que a confiança dele foi se transformando em ações concretas, tanto de orientação que Deus dava para ele, mas como em proteção de Deus também. Mas com certeza, humanamente falando, Neemias devia estar num estado de alerta e de estresse, vamos dizer assim, por causa dos inimigos muito grande. E aí eles tentam mais uma vez aqui, e agora através do medo. E quando que o medo se torna pecado? Como a gente vai ver aqui. Primeiro, quando ele nos afasta das tarefas de Deus. Segundo, quando nós temos medo baseado em acusações falsas. E terceiro, quando nós usamos o próprio refúgio religioso, a gente se esconde atrás da religião com medo, evitando fazer a vontade de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Os inimigos de Neemias agora contrataram um falso profeta, alguém que estava ali dentro da cidade, e conseguiram fazer uma proposta para esse profeta. Provavelmente ele era de uma família sacerdotal realmente, mas ele era um falso profeta, porque ele aceitou receber dinheiro para falar aquilo que ia enganar, ia trapacear ali a articulação com Neemias. Esse é um falso profeta. E aí no versículo 10, como que a proposta acontece? Neemias recebe um convite para ir na casa de Semaías, esse falso profeta. E Neemias, porque era uma pessoa ali de dentro da cidade, devia ter ajudado em algum momento na reconstrução ali na cidade, Neemias dá ouvidos e aceita o convite de ir até a casa dele. E aí quando Neemias chega lá, ele descobre que ele está encerrado. Primeiro vamos falar sobre isso aqui. Nenhum estudioso, nenhum dos livros que eu consultei consegue bater o martelo sobre o que significa ele estar encerrado. Existem algumas possibilidades. A primeira, significa que ele estava imundo por conta de algum ritual que ele estava fazendo de purificação e não podia ter contato com ninguém. Segundo, ele estava num transe de êxtase profético e por isso ele estava encerrado com Yahvé. E a terceira é que, assim como Neemias, ele estava sendo caçado, estava sendo perseguido por ser um profeta do Senhor. A gente não consegue definir exatamente quais são as dessas opções, a gente consegue achar uma meio estranha do que a outra tal, e pensar aí de uma forma que faz mais sentido para a gente, mas seja como for, o que significa que Semaías estava encerrado em casa e usou isso para tentar enganar Neemias no sentido de: Neemias, eu estou correndo risco assim como você, então eu quero te ajudar porque eu tive uma ideia aqui muito boa que vai salvar a nossa pele. Esse era mais ou menos o discurso de Semaías. E aí no versículo 11, qual que é a primeira resposta de Neemias? Por que eu fugiria? Eu, depois de tudo que eu tenho feito, liderado o povo, se eu fugir agora, vai ser largar tudo que eu fiz, desperdiçar e tomar todo esse esforço que eu tive como vazio, como nada. Eu não posso fazer isso, eu sou líder desse povo, eu acredito que Deus está no comando, eu não posso fazer isso. Quem sou eu? Como que eu poderia fazer uma coisa dessa? E Neemias, como a gente já tem visto na história, Neemias era um homem que conhecia a palavra de Deus e não conhecia só de forma superficial. Neemias conhecia a palavra escrita, a lei de Moisés. Neemias conhecia Deus intimamente porque orava e se relacionava com Deus. Então Neemias sabia que, de acordo com a lei mosaica, um leigo, um não profeta, alguém que não era da família sacerdotal, que era o caso de Neemias, não podia se refugiar, se esconder dentro do templo. E aqui Neemias começa a se tocar de que, opa, como que um profeta me sugere algo
que vai contra a palavra de Deus. Que profeta é esse? E aí a luzinha da atenção de Neemias acende e ele fala, não, eu não posso fazer isso porque isso vai contra a vontade de Deus. Essa profecia sua aí, na verdade, é uma profetada, porque não vem de Deus, não. E, gente, abrindo um parênteses aqui, nos nossos dias, quantas vezes perto da gente a gente não tem visto pessoas que se dizem falando em nome de Deus? Ah, porque foi Deus que me deu essa palavra. E quando a gente vai olhar realmente para a palavra de Deus, que o Deus já deixou para a gente escrito, as orientações, a gente vê, opa, isso não está certo, opa, isso aqui é um engano. Mas tem tanta gente nas igrejas que não leem as suas Bíblias e que não conhecem a palavra de Deus, que são enganadas. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ler a Bíblia, vamos buscar conhecer Deus, a palavra que está escrita em oração, em relacionamento com Ele, para que a gente não caia na mesma armadilha que tentaram criar aqui para Neemias. E aí, Neemias então rejeita esse convite de Semaías. Neemias percebe que é uma armadilha de um falso profeta. E aí no versículo 12, Neemias fala, percebi que não foi Deus que o enviou. Como que Deus pode enviar um profeta que me sugere fazer algo que é contra a sua palavra, a sua própria vontade? Isso está errado. E aí no versículo 13, Neemias começa a explicar para a gente a situação, que ele descobriu, eles o subornaram, eles deram dinheiro para ele me aterrorizar, para ele tentar colocar medo no meu coração. Neemias, eles vão vir essa noite, se esconde comigo dentro do templo, que vai ficar tudo bem, assim como eu vou me esconder, você se esconde também, e aí fica tudo tranquilo, e o perigo passa. E Neemias percebeu que ele não podia fazer isso. Neemias conhecia a palavra e sabia que se ele fizesse isso, o que os inimigos iam fazer? Olha, vocês confiaram em Neemias, vocês estão achando que Neemias foi enviado do Senhor, mas Neemias fez algo que era proibido pela lei. Neemias descumpriu a lei. É nesse cara que vocês vão depositar a confiança de vocês, e aí iam começar uma campanha para difamar o nome de Neemias e fazer com que ele perdesse influência e força dentro da cidade, do povo que ele estava ajudando ali a reconstruir, e eles já estavam na reta final. Então, o que é interessante a gente perceber aqui também? Muitas vezes o inimigo usa as próprias armas da nossa fé, da nossa religião, da palavra de Deus, para tentar nos enganar. E se a gente não conhecer a palavra, se a gente não tiver ligado intimamente com Deus, buscando a vontade dele e conhecendo a palavra dele, a gente corre o risco de acreditar na mentira do inimigo, ou na meia-verdade, que é uma estratégia que o inimigo usa também. Então fique atento, estude a palavra de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que você não vai cair nesse tipo de conversinha do inimigo. E aí no versículo 14, o que Neemias faz? Mais uma oração. Lembra-te, Deus, de Tobias, de Sambalá. Da mesma forma, lembra-se, Deus, de todos esses que estão tentando nos enganar, nos tapear e fazer com que a sua obra pare. Neemias faz uma oração aqui, tipo, Deus, da mesma forma que eu peço para o Senhor lembrar de mim, que estou fazendo a tua vontade. Lembra também daqueles, na hora que o Senhor for julgar, daqueles que são contra o Senhor. E aí, Neemias coloca na mão de Deus e vai seguir o caminho dele, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus colocou na mão dele, né? E a gente começa a ver mais uma vez aqui, eu já comentei isso e vou repetir. Essa oração que Neemias faz aqui no versículo 14 é a quinta e a sexta oração de uma série de orações relâmpagos que a gente vê Neemias fazendo. Mas isso não significa que Neemias vivia de orações relâmpagos. Essas orações relâmpagos estavam baseadas numa vida de devoção, de leitura da palavra, de oração profundas. Por isso que em todos os momentos a gente vê que Neemias não tenta fazer as coisas pela sua própria cabeça, mas Neemias consulta o Senhor, faz uma oração rápida, e aí com a direção de Deus, ele age. Mas não age da própria cabeça, ele age sobre a orientação e a direção do Deus que está no comando da vida dele o tempo todo. O meu convite para você essa semana é: coloque sua vida nas mãos de Deus. Deixe que Ele seja aquele que dirige, que vai à frente e que te dá a direção e as decisões que você precisa tomar. Eu espero que você esteja sendo abençoado e semana que vem a gente volta com mais um estudo da vida de Neemias. Um grande abraço. Tchau, tchau.